relaxar o corpo e a mente e agradecer a Papai do Céu, a toda a espiritualidade boa e amiga, por mais este dia que estamos aqui todos reunidos num propósito de nos melhorar, de nos evoluir a cada dia. Que a palestra de hoje possa nos trazer novas mensagens, novos ensinamentos, e que possamos estar realmente de coração e mente aberta para conseguir assimilar o aprendizado de hoje. Que assim seja. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, que coisa curiosa, parece criar, propositadamente, tormentos que dependia só dele evitar. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre consciência e caráter. E eu vou colocar para vocês aquilo que eu compreendi através dos estudos que eu fiz, da literatura que eu pesquisei, o que eu compreendi a respeito de consciência e de caráter. Que parece ser tão simples, né? Provavelmente todos vocês que estão aqui pelo menos sabem o que é consciência e o que é caráter. E qual a ligação entre os dois? Consciência, todos nós temos. Consciência não é a gente pensar? Estar aqui consciente? Então, consciência é um pouco mais profundo pelo que eu compreendi. Consciência não é só o ato de pensar. Consciência precisa ser experienciado. Não propriamente só as minhas experiências. As experiências que o outro obteve e que eu presenciei. Surgiu um efeito. Opa, despertou a minha consciência para algo. Que algo é isso? O que a consciência desperta em nós? A noção do que é certo, do que é errado. Mas todos nós já não viemos com essa consciência do que é certo e o que é errado? Eu lembro que eu mesma muitas vezes falei aqui que todos nós nascemos com consciência já a sementinha do que é certo e o que é errado. Aí é que está. A gente vir com essa sementinha do que é certo e o que é errado, ter noção do que é certo e o que é errado, nem sempre é ter consciência. Todos nós temos, sim. No Livro dos Espíritos, na questão 621, uma das perguntas de Kardec é: onde está escrito as leis divinas? As leis da natureza, né? E os espíritos respondem, os espíritos superiores respondem a Kardec: na consciência. Então, todos nós temos. Fato. Mas aí é interessante que, porque ele pergunta ainda, nas minhas palavras, ele pergunta ainda, dando continuidade às questões ali, ele pergunta, por que vez por outra, de vez em quando, lá em épocas diferentes, vêm espíritos com missões, espíritos superiores descem à Terra com missões? Para nos lembrar dessa consciência, porque nós nos esquecemos dela. Nós nos esquecemos no nosso dia a dia do que é certo e o que é errado. Então, consciência é o saber
Não é o acreditar. É diferente. Acreditar, todos nós podemos acreditar em algo. Ou alguns podem acreditar em algo, naquele mesmo algo, os outros podem não acreditar. E eu vim compreender, ouvi muito, em tempos recentes, o Zé falar em algumas situações de diferença de saber e de acreditar. E eu não compreendia muito bem, para mim era a mesma coisa. E eu queria compreender o que ele estava dizendo. Sim, havia uma diferença, mas eu ainda não compreendia. E hoje, estudando ainda, eu lembrei das vezes que ele comentava. E dos meus questionamentos, da minha falta de entendimento. E acredito que hoje eu entendi um pouquinho mais sobre essa consciência. Sobre saber e acreditar. Então, saber, ter consciência, é quando eu sei. Quando eu sei, principalmente experienciado. Por que principalmente? Porque mesmo experienciado, é muito difícil eu ainda tomar tento. O que é tomar tento? Colocar a minha consciência, dar ouvidos à minha consciência, de que aquilo que eu fiz, da forma que eu agi, o comportamento que eu tive naquela determinada situação, estava certa ou errada. Mesmo a gente experienciando, muitas vezes a gente ainda deixa de lado essa consciência. Mas aí a gente já tem consciência. Aí os espíritos dizem que ainda precisa de muito esforço e vontade para a gente dar ouvidos, ou seja, praticar realmente essa consciência. Com a experiência do outro também podemos nos exemplificar, colocar a nossa consciência à vista, trazer ela à tona, nos tornarmos realmente conscientes, sim. Mas se penso eu, né, nas minhas análises ali, nos estudos, penso eu, que se já é difícil, dentro das minhas experiências, eu tomar tento, eu ficar de olho na minha consciência no dia a dia, então imagine se a experiência for com ela. Devia servir de exemplo. Devia servir de exemplo, porque muitas dessas vezes, se a gente realmente quer, se a gente realmente estiver atento, eu não vou precisar, para ter consciência, eu não vou precisar passar por sofrimentos. O sofrimento, pô, mas você está falando em sofrimento, é só através do sofrimento? Não. Mas vocês já pararam para pensar que a gente só seria dar uma definição, concretizar. Mas na maioria das vezes, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na maioria das vezes, a gente só aprende com a dor? Muitos de nós poderiam experienciar ou tomar consciência com algo que fez ela sofrer, com uma atitude dela. Mas não. Eu não precisaria, de repente, passar por um sofrimento parecido para eu tomar consciência de que aquele tipo de atitude, que aquele comportamento, me trouxe um mal. Mas muitos de nós ainda, na maioria das vezes, ainda precisa apanhar. Precisa errar feio. Ou precisa errar. Precisa sentir, como é que a gente costuma dizer? Na pele, né? Para tomar consciência, para tomar tento, para se ligar de que, opa, espera aí. O comportamento que eu tive não me trouxe um bom resultado. E vamos nos analisar. Quantos de nós no dia a dia continuamos repetindo os nossos erros comportamentais? Continuamos tendo as mesmas atitudes. Nós temos, a maioria de vocês sabe que eu trabalho no Inato, e sempre que eu gosto de dar exemplos das coisas que acontecem.
E agora veio, não tinha preparado isso, mas ali ainda em concentração, pensando, orando, me veio essa questão que achei bem interessante, que é uma questão relacionada à consciência. Nós trabalhamos com os grupos de inteligência, conhecimento que o Zé nos trouxe, e tem um grupo de inteligência no qual eu faço parte, que no final do ano passado nós tivemos um encontro que a gente chama de específico. Ou seja, específico a gente vai juntar a turma de pessoas só daquele grupo de inteligência ou daquela personalidade e vamos trabalhar informações só delas, características só daquela personalidade. E nós nos encontramos no final do ano em 7 pessoas. Mulheres. Fizemos o curso todo no específico, a carga horária são de 3 encontros, 2 horas e meia cada encontro. No final, todas elas foram unânimes, em que elas queriam que a gente mantivesse um encontro mensal. A gente chama no Inato de manutenção. O que é essa manutenção? É aquelas características que a gente está trabalhando, comportamental, aquelas atitudes. Olha, a gente está falando de pessoas da mesma personalidade. Ou seja, as características que envolvem aquele comportamento são as mesmas. Porém, quando eu vou expor essas minhas características, cada uma vai agir conforme a sua cultura, as suas experiências. Nós 3 podemos ter a mesma personalidade, estou continuando falando daquele grupo lá, porém eu vivo de um jeito, ela vive de outro, com pessoas diferentes e as pessoas que ela convive, diferente do trabalho dela, enfim. Isso vai fazer com que aquelas características que nós temos iguais, a gente tenha atitudes diferentes. Vamos tendo comportamentos diferentes. E o que a gente fez? O que a gente fez o que a gente faz? Porque a gente continua nessa manutenção. Uma vez por mês a gente se encontra. E a gente lá vai discutindo as questões que envolvem a mim, as questões que envolvem elas, as minhas dificuldades, o que eu tenho já conseguido corrigir no meu comportamento. Corrigir em que sentido? O que me traz o maior conforto. Dentro do quê? Dentro das situações onde eu não agrido o outro. É confortável para mim, mas eu não passei por cima das pessoas, dos sentimentos, da forma de ver a vida das pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo. Né? Isso é respeitar, isso é fazer um melhoramento no meu eu. Mas e aquelas questões? Ótimo, a gente vê isso também. Quem está se melhorando, quem está conseguindo trabalhar aquela característica, aquele comportamento lá, quem não está conseguindo? E por aí a gente vai. Aí dentro, o que a gente trabalha muito mais? Que é o propósito de a gente estar aqui, a gente tentar se corrigir, né? Então a gente trabalha muito mais as dificuldades que cada uma de nós temos. E aí uma vai experienciando para a outra, vai colocando como é que age, a outra vai colocando lá e tal. E assim a gente vai trocando as experiências. O que eu quero dizer com isso que eu estou colocando para vocês? Que em um determinado momento, me veio algo em mente. E eu falei para elas que... E eu tenho tomado isso e tenho colocado isso nos grupos de SOS que a gente trabalha, tanto aqui na CEIU quanto em São João, que quando a gente se conhece, quando a gente se percebe, esse é o autoconhecimento. Quando a gente tem consciência de nós mesmos, das minhas atitudes, de onde eu estou errando, onde eu estou acertando, do que eu gosto, do que eu não gosto. Quando a gente se percebe desta forma, quando a gente tem consciência, a gente é muito mais feliz. A gente acerta mais. E aí tem uma outra que participa do grupo, que ela tem um termo que ela usa muito, e que eu adorei. E falei para ela, olha, eu não estou te copiando, mas eu amei esse termo e combina com o que eu pensei e coloquei aqui, e eu espero você não ficar chateada comigo, mas eu vou me utilizar desse termo. Ela diz que quando ela usa para outras situações, e eu coloquei cá nessa
nessa análise que eu fiz de quando a gente tem consciência de nós mesmos, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz feliz, do que me faz infeliz. Quando a gente tem consciência, aí vem o termo que ela se utiliza, é libertador. Quando a gente tem consciência de nós mesmos, quando a gente tem consciência dos nossos atos e atitudes, ou seja, do nosso comportamento, é libertador. A gente se sente mais confiante, a gente se sente mais feliz. A Irlis colocou aqui para vocês, se alguém assistiu algumas das palestras da Irlis, ela colocou aqui para a gente posições, né? De como a gente respirar e como a gente se postar, de postura, né? E eu lembro que ela ensinou também que a gente se sente mais feliz, a gente empina o peito, a gente ergue os ombros, a gente se sente mais satisfeito. Quando a gente faz isso, quando a gente tem consciência de nós mesmos, consciências da vida, as dificuldades ficam mais fáceis de a gente encontrar a solução. A gente está mais conectado com o universo. Quando eu falo universo, eu digo que é a espiritualidade, eu estou falando de Deus, dos espíritos que nos orientam, nos acompanham. É o universo conspirando a nosso favor. E o universo está o tempo todo fazendo isso. Mas o que nós fazemos? Lá na questão 621, continuando, dali em diante, eu não lembro bem, acredito que essa para por ali, mas aí as outras perguntas e respostas seguintes é onde a espiritualidade diz que de vez em quando precisa vir um espírito mais evoluído, um espírito superior, para através das atitudes, do comportamento, das ações dele, nos dar um up, nos fazer a gente cair na real. Opa, espera aí, eu parei. Eu não tinha consciência mais disso. Ou isso eu ainda não tinha consciência. A gente ainda não consegue caminhar sozinho. Por que será? Será que é porque na nossa vida nós estamos em busca de vantagens? Nós estamos em busca das nossas satisfações pessoais, sem se importar com a satisfação do outro, ou sem se importar que as minhas satisfações pessoais, esse nosso egoísmo, que todos nós temos, em menor ou maior grau, nós ainda temos. E eu me esqueço nesse meu comportamento, nesse meu egoísmo no dia a dia, eu estou infeliz, porque o outro não me ama. Eu dependo do outro para ser feliz. Olha a tristeza, gente, da nossa existência. Parem para pensar, é uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. Como é que eu, um ser, espíritos, cada um independente, cada um com a sua bagagem espiritual, cada um com aquilo que precisa ser corrigido aqui para evoluir, e eu ainda dependo do outro para me fazer feliz? Olha quanto egoísmo. E se o outro não precisa de mim? E se o outro não me vê dessa forma? Aí a minha vida acabou. Vou mal no trabalho, vou mal em casa, começo a chutar todo mundo, vou me trancar no quarto, vou me trancar no computador, não quero saber de ninguém, para ver se essa dor passa. Olha quanta dor nós geramos para a gente desnecessário. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. A nossa satisfação, a nossa felicidade ainda está dependendo do outro. Quanto mais eu estiver infeliz dessa forma, quanto menos consciência eu tenho de mim, menos eu vou atrair o outro. Porque pode ser, não vou afirmar, mas pode ser que no universo tem alguém para cada alguém, para compartilhar a vida, para caminhar. E muitos de nós também, na caminhada, do que fizemos no passado, das nossas atitudes comportamentais do passado, de repente, em alguma determinada existência, que pode ser essa, eu preciso caminhar sozinho. Para valorar o que eu fiz, o que eu perdi, o que eu deixei de dar valor no passado. As pessoas que eu prejudiquei,
As pessoas que estiveram junto de mim e eu não dei importância. Eu até causei um mal com o meu comportamento. Então agora você vai, Beatriz, agora você vai caminhar sozinha nessa encarnação. Me comprometi lá, aceitei. Você vai caminhar sozinha porque você precisa aprender a dar valor ao outro. Não está escrito que a minha felicidade depende do outro. Que eu só posso ser feliz aqui e acertar, caminhar, se ela me amar. Não é um egoísmo nosso. Mas não é assim que a gente pensa que está consciente no dia a dia? Essa não era para ser a linha de raciocínio aqui. Mas foi. Espero que tenha ajudado alguém. Tá? Porém, o que eu queria dizer é que com as nossas atitudes no dia a dia, tanto em casa quanto no profissional, ainda pensando em nós mesmos, os nossos egoísmos, ainda querendo levar vantagens, ainda pensando mais nos bens materiais, na nossa vida material no dia a dia, essa busca desenfreada que nós temos por querer mais, a gente esquece que nós não somos matéria, que nós somos espírito. Que aqui é transitório, a matéria é transitória. E não vamos levar nada dessas conquistas. Ah, então por isso eu não posso ter? Claro que posso. Eu posso buscar o conforto que me convém, aquilo que eu quero, que eu gosto. Ah, a diferença é a que preço? É onde eu quero dizer que as nossas atitudes egoístas, nós ainda acabamos passando por cima do outro. Nós passamos, muitos de nós, passamos como num trator por cima do outro. Não quero saber o quanto eu vou machucar os meus companheiros de trabalho, ou os meus de casa, ou o meu marido, a minha esposa. Poxa, mas ele disse, ou ela disse, que os dois trabalham geralmente. Ela disse que esse mês não dá. E eu sei, porque não, mas eu não quero saber. Eu não quero saber. Não quero saber de onde vai sair. Eu trabalho tanto, ele trabalha tanto, por que a gente não pode ter? Gente, espíritos que nós somos, almas encarnadas, vamos pensar melhor. É isso que nos faz feliz? É dessa forma? Ou estamos errando mais ainda, em vez de acertar? Nós já estamos despertos. A doutrina, aquilo que nós estamos aqui, quarta-feira, toda quarta-feira, há quantos anos? Toda quarta-feira, todo domingo, sentados aqui, lendo os livros dos espíritos, vendo as informações que eles nos mandam, as orientações que eles nos mandam. Já dá para ter um pouco de consciência de nós mesmos. Vamos pensar onde é que nós estamos errando mais. Vamos tentar nos conhecer, olhar para dentro de nós. O que eu quero? O que eu estou fazendo? Se a gente for se analisar, a gente vai conseguir encontrar respostas. O esforço, a vontade. E o que tem a ver consciência com caráter? O que é o caráter? O caráter está ligado sim à consciência. Através da consciência é que eu vou formar o meu caráter. O meu caráter são atitudes que eu demonstro. A gente não chama de uma pessoa de mau caráter ou sem caráter de desonesta. Não é o primeiro título que a gente dá para uma pessoa mau caráter ou sem caráter, que ela é desonesta. Nessa desonestidade, coloque um monte de outras coisas comportamentais, de atitudes ali dentro. E o que é uma pessoa de caráter? É aquela pessoa que não quer levar vantagem. É aquela pessoa que já tem consciência da sua existência, da responsabilidade da existência. Essa é outra situação que agora que me veio, que eu não queria esquecer de falar, essa palavrinha, responsabilidade. Consciência traz responsabilidade. Ah, então é mais fácil eu nem ter consciência, né? É mais fácil eu continuar no dia a dia com o meu comportamento, porque a consciência, a responsabilidade, ela é danada. A consciência cobra,
a responsabilidade te obriga. E muitos de nós é através de obrigados mesmo, de esforço. Mas, afinal de contas, a espiritualidade também não disse que é através do esforço e da nossa força de vontade que em tudo nós vamos conquistar? Que sem isso não adianta, que não vai haver méritos, que não vai haver conquista se não tiver esforço e vontade? E eles ainda dizem mais nos livros dos Espíritos, que a maioria de nós está lá, empurrando, eu quero fazer, eu queria tanto ser melhor, eu queria tanto não ter mais aquela atitude. Mas a força de vontade está onde? Eles dizem, tem uma questão que eu não sei qual é, onde eles falam que na maioria das vezes, a nossa força de vontade está só da boca para fora. E a gente pensa, né, se a gente for analisar, não, eu tenho vontade mesmo, eu quero mesmo, de verdade. No menor empecilho, na menor vírgula que atrapalhe, não consigo. Isso tudo era vontade? Até porque eles dizem que quando a nossa vontade é grande e é verdadeira, eles ficam tão felizes que aí sim é onde a gente dá a abertura. Eles estão lá tentando nos ajudar, nos mostrando a solução, estão lá com a solução, vão me mostrar nesse momento a solução daquele grande problema que eu tenho. Mas sabe o que mais? Hoje realmente eu não estou para isso, eu não estou para nada. Hoje eu vou relaxar, hoje eu não quero nem pensar, hoje até vou brigar com todo mundo se atravessar o meu caminho. Por quê? Olha a minha desculpa. Nós somos cheios de desculpas. Porque eu estou com um baita de um problema. Vocês não entendem isso, vocês não me compreendem. Deviam ter pena de mim neste momento e não me encher a paciência. Nem fale comigo hoje. Caramba. Se eu fosse mais humilde, se eu estivesse mais centrada nas minhas atitudes, no quanto elas são boas ou más, o quanto aquela minha atitude de falar grosso, de falar alto, de chutar as coisas, e chegasse, não. Hoje, eu preciso encontrar a solução. E quando eu me centro em mim mesmo e corrijo as minhas ações, vocês já pararam para pensar que tudo está interligado? Porque quando eu faço isso, imediatamente, isso é que eu digo que é o universo conspirando a nosso favor. Eu volto a dizer para vocês que quando a gente tem essa força de vontade, que parece para a gente grandiosa demais, que a gente não consegue ultrapassar aquilo, mas a gente realmente quer, eles ficam felizes, porque ali a gente deu a abertura para eles poderem mostrar para a gente. Eles ficam felizes. Nossa, agora sim a Beatriz vai dar aquela guinada na vida dela. Vai para frente. Às vezes é só uma linhazinha que a gente precisa, tá? Mas o esforço, ou é muito ou é pouco, né? Como eles dizem, eles dizem lá no Livro dos Espíritos, na maioria das vezes é da boca para fora de nós. E aí eles vêm, né? Quando aquele esforço é verdadeiro, eles vêm e mostram para a gente a solução. O que nós fazemos ainda com essa solução? Eureka, né? Eu tive uma ideia. Encontrei a solução. O ego, né? O orgulho. Eles lá mostrando o caminho para a gente não é capaz de agradecer ao universo, de agradecer ao anjo da guarda, quem quer que seja que você acredite, a Deus, que te inspiraram naquele momento, com a solução daquele problema que tínhamos. Então, caráter. Nós vamos conseguir moldar nosso caráter quando nós tivermos consciência da nossa existência. E ter consciência da nossa existência é ter consciência de que nós somos espíritos, que a nossa matéria é transitória, que hoje nós estamos aqui, hoje eu estou aqui, vocês estão aqui. Será que amanhã nós acordaremos na nossa cama? Ou será que acordaremos em paradas não tão boas? Ou em paradas boas? Vai depender das nossas atitudes. Vai depender do que fizermos com a nossa consciência.
moldando o nosso caráter. Consciência, responsabilidade e caráter. 3 termos que não pode estar esquecido na nossa existência. Que precisa ser alertado, que a gente precisa buscar. Como eu vou buscar isso? Falei o tempo todo, nos autoanalisando. Como eu estou agindo com relação ao meu filho, a minha esposa, meu esposo, meus companheiros de trabalho, na rua, como eu estou me comportando na minha existência. Só assim eu vou descobrir quem eu sou de verdade. E o que eu tenho para corrigir e o que eu já corrigi. E aí vem aquilo que eu disse para vocês antes, aquele sentimento libertador. Quando a gente tem consciência de nós mesmos, vem o sentimento libertador. E eu espero ter contribuído para que vocês, a partir de hoje, pelo menos busquem ter mais consciência de nós mesmos. Ok? Boa noite. É isso aí, né? Então vamos tomar nossa consciência para tentar fazer o nosso melhor sempre, né, gente? Então vamos agora fechar os olhos, relaxar e ouvir a oração que a Bia irá fazer. Mestre Jesus, nossos anjos guardiões, espíritos amigos, benevolentes que nos acompanham nessa encarnação, amigos de outrora, assim como também amigos que cuidam dessa casa, que visitam a cada um de nós que aqui viemos, para nos auxiliar nos momentos de aflição, para congratular-se conosco quando estamos felizes por conquistas. Nesse momento, nosso muito obrigado pela existência, o nosso muito obrigado pela oportunidade da encarnação. Mas pedimos também pelo auxílio, pela força de vontade, que muitas vezes é pequena em nós. Pedimos que não desistam de nós, que continuem nos auxiliando, nos protegendo, nos alertando, nos intuindo nas nossas atitudes, para podermos ser pessoas, espíritos mais conscientes, com mais responsabilidade, moldando o nosso verdadeiro caráter, o caráter do bem, para que possamos, ao desencarnar, ao deixar essa estadia aqui, chegarmos do outro lado com uma bagagem positiva, com uma bagagem do bem caminhado. Muito obrigada por tudo. Que possamos nós hoje seguirmos para as nossas casas, energizados, mais tranquilos e mais conscientes de nós mesmos. Que assim seja.